Número 2, cria um sistema de cálculo de IMC utilizando o Scratch. Então, o IMC, lembrando que é o índice de massa corpórea, ele serve para medir ali se a pessoa está dentro ou fora dos níveis recomendados pela medicina. Então, aqui são várias classificações. A gente não vai fazer todas, a gente só vai fazer 4. A gente vai fazer magreza grau 1, peso normal, pré-obesidade e obesidade grau 1. A gente só vai fazer essas 4 aqui, ó. As outras não precisa fazer. A gente vai utilizar isso fazendo o cálculo primeiro. O cálculo eu já coloquei ali no número 2 como é que é. O cálculo de IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, que vai ser altura vezes altura, né? Se é altura ao quadrado, é altura vezes altura. Então, peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Esse é o cálculo de IMC. Então, por exemplo, a gente vai jogar lá peso 55 quilos, altura 1,55 m. Aí ele vai retornar o IMC da pessoa, o quanto é. E aí ele vai dizer também se essa pessoa ela está com o peso normal, ou se ela está magra nível 1, grau 1, ou se ela está pré-obesa, ou se ela está obesa grau 1. Tá? Então a gente vai utilizar isso usando o cálculo e utilizando o SI. O SI ontem a gente viu no code.org, né, que são as condicionais. Aqui no Scratch tem o SI também. Então, ó, vamos lá. Eu vou salvar isso daqui. Pessoal, salvem no de vocês também, porque a gente vai precisar criar um novo arquivo. Então, para não apagar isso daí que vocês fizeram, vem aqui em cima em arquivo, baixar para o seu computador. Ó, arquivo, baixar para o seu computador. E ele vai baixar um arquivo do Scratch, que aí se você quiser abrir isso daqui novamente no seu computador, basta você abrir o Scratch e abrir esse arquivo, que ele vai aparecer aqui, o cálculo de notas. Beleza? Então, ó, arquivo, baixar para o seu computador. Depois de fazer isso, você vai clicar aqui em novo. Ele vai abrir aqui uma tela nova, em branco. E aí você vai fazer essa daqui do IMC, ó. Eu vou começar a fazê-la, tá? Vou só começar aqui. E aí o resto eu deixo com vocês. Vamos lá, vou começar com o evento. Então vou vir aqui em eventos. Dessa vez eu vou usar esse aqui, ó, quando o ator for clicado. Eu vou começar a minha aplicação assim, quando eu der um clique em cima do gato amarelo aqui. Quando esse ator for clicado, que isso? Eu vou criar agora 3 variáveis, de novo, tá? Eu vou criar a variável chamada peso, uma variável chamada altura e uma variável chamada IMC. Então, ó, criar uma variável peso, vai colocar aqui, ó, em quilo. E vou criar uma outra variável chamada altura, aqui em metros. Então, se for 1,85 m, vai ser 1,85, certo? E por último, a variável IMC. Peso em quilos, altura em metros, cálculo de IMC. A primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha programação, aqui a gente vai começar a programar, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em controle e pegar esse bloco aqui, ó, sempre. Vou explicar o porquê, tá?
O sempre, como a gente sabe, quando a gente inicia ali, ele vai ficar executando para sempre. Então, o que a gente vai fazer daqui a pouco são testes com o se. O se ele vai precisar testar os valores para saber se aquele valor está dentro de um intervalo ou não. Então, como eu preciso fazer testes, eu preciso usar o se porque aquilo ali vai ficar fazendo teste para sempre. Ele vai sempre estar testando os valores. Se eu não utilizar o sempre, ele só vai fazer aquele teste uma vez. Então, se ele fizer aquele teste uma vez só, ele pode retornar erro, porque o valor que ele vai receber, ele pode ser variável. Ele vai receber só peso, vai receber só altura, enfim. Então, eu preciso do sempre para ele fazer esse teste direto para a gente. Beleza? Por isso que eu vou usar o sempre aqui. Uma outra coisa que eu vou fazer também, vou vir aqui em variáveis agora. Eu vou colocar essa variável aqui, ó, mude altura. Eu vou colocar essa variável mude altura para debaixo do evento. Aí no caso vai ser fora do sempre, tá? Então sempre que eu clicar em cima do meu personagem, eu vou mudar o cálculo de IMC para 0. Por quê? Vou explicar. Sempre que eu começar a minha aplicação, ele vai zerar todos os valores anteriores, o cálculo que ele fez anteriormente. Então, eu preciso sempre começar a minha aplicação com o IMC 0, porque senão, se ele usar o IMC anterior, ele vai pegar um valor com o outro e ele vai acabar calculando errado. Então, eu sempre começo com o cálculo de IMC em 0. Altura e peso, nem tanto. Pode estar armazenados ali. Agora, o IMC, ele sempre vai precisar zerar. Então, o IMC sempre vai ser zerado quando eu clicar ali em cima do personagem. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos começar aqui parecido com aquela atividade que a gente fez anteriormente. Ele vai perguntar aqui, ó, inicialmente, qual é o seu peso. Então, aqui, ó, qual é o seu peso, entre parênteses, em quilo. Mesma coisa que a gente fez anteriormente, ó, variáveis, mude altura para 0. No lugar de altura, mude peso para 0. Só que no lugar de 0, vai ser resposta. Aqui, ó, resposta 0. Vai fazer a pergunta, qual é o seu peso em quilo, mude peso quilo para resposta. Ele vai armazenar aquele valor que foi digitado ali. O próximo é a altura. É a mesma coisa que isso daqui, só que a gente muda os parâmetros, né? Então, vou duplicar aqui, colocar aqui embaixo. Qual é a sua altura? A sua altura em metros. Então, se a pessoa tiver 1,80 m, vai ser 1,8 ou 1,80. Se a pessoa tiver 1,70 m, 1,7. Aqui, ó, mude altura para resposta. Primeira pergunta, mude peso para resposta. Segunda pergunta, mude altura para resposta. Agora a gente vai fazer aquele cálculo de IMC, esse cálculo que está ali, ó. Peso dividido pela altura ao quadrado. A gente vai fazer esse cálculo aqui embaixo agora. Vou vir aqui em variáveis. Mude altura em metros para 0. Mais uma vez, vou colocar aqui embaixo. Só que no lugar de altura, agora eu vou escolher IMC. Então mude IMC para 0. Aqui no lugar do 0, a gente vai fazer o cálculo que eu falei para vocês. Então eu vou arrastar, vou vir aqui em operadores, vou arrastar primeiro o divisão, o barra. Vou arrastar o barra aqui primeiro no lugar de 0. E aqui no caso, como vai ser altura ao quadrado, vai ser altura vezes altura. Então vou pegar o bloco de multiplicação, o asterisco. Vou pegar o bloco de multiplicação. Vou colocar aqui no segundo campo vazio. Então, ó, primeiro bloco de todas, barra divisão. Dentro do segundo campo de divisão, vai ter a conta de multiplicação.
Então vamos lá, vou vir aqui em variáveis. Peso dividido pela altura ao quadrado. Então vai ser altura vezes altura. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Ok. Eu vou fazer essa primeira parte e aí as demais eu deixo com vocês, beleza? Vamos começar com o si. Então agora a gente vai usar o si, então, porque eu preciso comparar os valores. Os valores são esses daqui, ó. Magreza grau 1, peso normal, pré-obesidade e obesidade grau 1. São 4 valores, ó. Vamos começar com magreza grau 1, que é 17 a 18,4. Então, ó, vou vir aqui primeiro em controle. Vou pegar aqui o bloco si, vou colocar aqui embaixo do mood. Aqui dentro eu vou colocar aqueles dois valores sendo comparados. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou vir aqui em operadores. Vou colocar esse bloco aqui, ó, E. Por que eu vou colocar o E? Porque o E, a gente vai comparar dois valores, ó, 17 a 18,4. Então, como são dois valores, eu preciso juntar esses dois. E eu junto com o E. Beleza? Então, ó, arrastei o E ali, primeiro de tudo, arrastei ele para do lado de si. E aqui dentro. E aí o primeiro de todos vai ser o sinal de maior, ó, maior, que é a setinha apontada para a direita. Então aqui vai ser, ó, IMC maior que 17. E o segundo valor é 18,4. Então eu vou fazer a mesma coisa ali, só que vai ser agora menor. Então, ó, menor. O primeiro sinal é o de maior, o segundo é o de menor. Aqui vai ser IMC menor que 18,4. Eu vi que você colocou algo embaixo desse IMC e o 17, qual o bloco que você colocou por baixo desse bloco? Foi o E. O primeiro bloco de todos é o E. Okay. O E fica lá em operadores, lá no verde. Ok, obrigado. Nada. E aí o segundo bloco que vai ficar dentro do primeiro campo vazio vai ser o maior. O maior é a setinha apontando para a direita. Dentro do primeiro campo. E dentro do segundo campo, sinal de menor. E aí o primeiro vai ser IMC maior que 17 e IMC menor que 18,4. E aí ele vai dizer, para ele dizer alguma coisa, eu vou vir aqui em diga. Aqui, ó, diga. Aqui no lugar de diga eu vou colocar, ó, magreza grau 1. Que é esse primeiro intervalo aqui, ó. Magreza grau 1. 17 a 18,4. Lembrando que a gente vai fazer só até a obesidade grau 1, tá? Não vai precisar fazer tudo. Ele fica em cima. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Show. Opa. Esse site também tem aquela opção de mostrar como é que seria o código por extenso? Não, não tem, mas tem uma aplicação no GitHub que o pessoal fez, a comunidade de desenvolvedores fizeram, um conversor de Scratch. Você joga o seu arquivo Scratch lá e aí ele converte para Python. Aí no caso ele converte para a linguagem Python. Entendi. Não é oficial a aplicação, mas funciona. Tá? Mas só para a gente entender como é que seria se fosse em Python. Beleza, valeu. Nada. Tem alguém fazendo aí
bem do código aqui, ó, já passaram dessa parte aqui. Tá, vou deixar então na tela aqui mais um tempinho. Quem já terminou pode fazer os outros 3, que é o peso normal, sobrepeso e obesidade grau 1. Isso é parecido com esse aqui, só que os valores vão mudar. E aí os valores vocês podem olhar lá no Google Imagens, que lá tem os valores. Fazer já não. Não terminei. Vi o vídeo, né? Tava vendo o vídeo. Eu também não. Ele falou, ele falou. Comentando. Você grava e já era. Não, mas eu faço. Ele é mais, hein? Ele é mais. Eu tenho uma dúvida. Sim, Para eu fazer os outros valores, eu tenho que duplicar e colocar dentro do sempre, ou eu crio um outro sempre e faço lá dentro dele? um si embaixo do outro, aí vão ser um total de 4 sis. Então você pode duplicar e colocar embaixo do si. Aí só lembra de colocar embaixo realmente, tá? Eu vou fazer aqui no meu. Vou fazer Tá, tá bom. Porque ele não pode ficar aqui dentro do si, ó. Tem que ser um embaixo do outro. Então, a duplicar vai ficar aqui embaixo. Ah, tá, entendi. Mais fácil ainda do que eu tava imaginando. Sim, aí aqui a gente só altera os valores, ó. O segundo valor vai ser... Aham. Deixa eu ver aqui qual vai ser o valor. De 18,5 a 24,9. 18,5 a 24,9. Caiu. Vamos ver.